iniciar. Por essa minha janelinha aqui, e vamos lá. Então, vamos falar então sobre os planetas confinados e seu potencial de manifestação. Então, eu vou dividir com vocês um primeiro dado, porque da onde vem os planetas confinados? Ele vem da astrologia védica, ela vem dos yogas. Essa quadro que eu estou apresentando para vocês é um yoga. O que é um yoga? É uma série de requerimentos que, colocados juntos, determinam ou viabilizam uma interpretação. Então, esse caso aqui, por exemplo, é Plutão em Escorpião conectado com outros fatores astrológicos, produz ou um criminoso muito cruel ou um excelente cirurgião médico. Tá? Esse é um exemplo de yoga. Outro yoga. Capricórnio no meio do céu, e Vênus na primeira casa, significa que a pessoa vai alcançar prosperidade tarde na vida. Então, yogas são justamente essa série de requerimentos que se colocam em conjunto buscando um novo significado. E eles podem ser bastante complexos quando tem mais de 2, às vezes 3 yogas combinados como requerimentos. E quando você tem uma situação de yoga que tem a ver com um planeta na frente, um planeta posterior ao planeta principal, a gente tem um yoga que a gente poderia considerar como um confinamento. Então, veio da astrologia hindu a primeira definição de confinamento, mas vários autores trabalharam com isso. O primeiro que eu consegui identificar, pode ser que alguém tenha identificado o anterior ao que eu identifiquei, mas o primeiro que eu identifiquei foi o Mark Jones. Bom, vamos falar o conceito de yoga primeiro. Estou correndo na frente. Eu sou muito rápida, por isso que a paz deve ser até curta. A gente tem que sempre olhar o confinamento, que é essa conjunção aqui de 3 planetas, né? Um central, um anterior e um posterior. Eles têm que ser sempre olhados no sentido anti-horário, ok? Então, o planeta confinado seria, a princípio, a conjunção de 3 planetas que não necessariamente podem estar cumprindo o que se considera conjunção ligada à questão da orbe, ou seja, da amplitude de distância de cada um dos planetas, mas, de qualquer forma, são 3 planetas na sequência contíguos, tá ok? O primeiro foi, então, Mark Jones. Alguns astrólogos estudaram e aplicaram a ideia desses planetas adjacentes, e Mark Jones foi um deles, e o primeiro texto que eu identifiquei foi esse texto do seu livro Fundamentos da Análise Astrológica, onde ele trabalha com um conceito que ele chamou de planetas de ascensão oriental. Ele não chamava de confinamento. Okay? E ele trabalhava só com os planetas pessoais. O Meyer, que veio depois dele, expandiu esse conceito de ascensão oriental e passou a chamá-los de diretor prático ou vetor prático, e ele trabalha com todos os planetas. O Merriman é outro astrólogo, que na verdade a especialidade dele era stock market, era mercado de ações, mas ele fez uma série de estudos sobre o confinamento da Lua. O Dani Rudiuia também trabalhou de uma certa forma com o confinamento, quando ele destaca, ele coloca ênfase no planeta, em Vênus, que aparece no mapa antes do Sol ou depois do Sol, e mesma coisa para Mercúrio. Então, nesse sentido, ele também trabalhou com confinamento. Agora, a pessoa que mais trabalhou com confinamento foi o Volgini, o Alexander Volgini. Ele estudou o confinamento do Sol, ascendente, meio do céu e Lua. O Volgini até diz, num dos textos dele, que ele acha que a posição que cada planeta ocupa deve ser muito importante na análise do confinamento. Mas você não acha em nenhum livro dele essa análise por sequência, né? Ele faz outro tipo de abordagem nesse trabalho dele.
Então, como é que a gente analisa os planetas confinados, né? A gente sempre tem um conjunto de 3, como eu disse, a gente analisa no sentido anti-horário. O planeta central, que é o planeta pivotal, que é o planeta do equilíbrio, para ele sair do estado que ele se encontra, que é o estado de repouso, ele, como diz a física, precisa de um impulso, ele precisa de uma força propulsora. E essa força propulsora é determinada pelo planeta que o antecede. Aqui nesse exemplo, no caso, Plutão. Desculpa, Marte. Depois, ele precisa de um quê? Um senso de direção, de propósito, para onde ele está se dirigindo. E essa direção é dada pelo planeta posterior, no caso, Plutão. Então, como é que a gente poderia falar sobre, por exemplo, essa situação? Deixa eu voltar aqui. Em resumo, nós poderíamos dizer que o senso de liberdade, de criatividade dessa pessoa advém da sua assertividade, da sua capacidade de movimento, de ser pioneiro, e se coloca no mundo de uma forma muito profunda. Essa poderia ser uma análise dessa situação que a gente está vendo aí. Mas vamos falar então um pouquinho mais dessa teoria dos confinamentos, né? Vamos pegar de exemplo esse caso de Saturno, Sol e Mercúrio. Saturno, ele é a restrição, mas ele também é a estruturação, ele é a sabedoria, ele é a praticidade, que outras qualidades, a objetividade. E Mercúrio é o planeta da comunicação, não só da comunicação com o mundo, mas da comunicação interna, do nosso diálogo interno, como a gente conversa com a gente mesmo. Ele também tem a ver, quando a gente considera o seu lado virginiano, com a capacidade de resolver problemas, de buscar soluções. Então, como a gente poderia analisar esse confinamento, né? A gente poderia dizer que a atitude organizada, na qual os objetivos e a finalidade do indivíduo estão baseadas, pode tornar possível a solução de problemas relacionados aos próprios objetivos da pessoa. Então, essa seria uma forma da gente estar analisando esse confinamento, né? Também a gente poderia analisar de uma forma mais negativa. Por exemplo, a gente poderia dizer que o senso de propósito desse indivíduo tende a iniciar de uma forma muito estreita e excessivamente inibida, e pode estar buscando soluções no mundo concreto através da reflexão, através do compartilhamento de informações. Essa é uma outra forma de analisar esse mesmo confinamento.